O vento passa por Nebo sem deixar registro. Não há cortejo, não há pedra lavrada, não há multidão repetindo o nome do homem que abriu o mar. Há um servo idoso, ainda firme, ainda lúcido, e um Deus que o conduz até o último ponto da caminhada. Moisés sobe. O texto de Deuteronômio não trata esse momento como acidente da natureza, nem como colapso de um líder exausto. Trata como fechamento. O Senhor lhe mostra a terra, o Senhor lhe fala. E ali, em Moabe, Moisés morre, segundo a palavra do Senhor. A vida que começou escondida num cesto, termina escondida num monte. No começo, ele foi preservado das águas. No fim, é preservado dos olhos humanos. Isso já diz muito. Porque Moisés passou a vida inteira em lugares onde a presença de Deus era peso, fogo, distância e favor ao mesmo tempo. Ele pisou em solo santo com sandálias nas mãos. Entrou na nuvem, ouviu mandamentos que nenhum rei podia revisar. Intercedeu por um povo que o feriu mais de uma vez. E agora, no último ato, o próprio Deus o separa outra vez, não para missão, mas para descanso. Há mortes que são públicas. Há mortes que parecem resumir uma carreira. A de Moisés não foi assim. Deus não entrega seu servo ao espetáculo da memória nacional. Deus o recolhe. Talvez isso já incomode em nós alguma coisa, porque nós gostamos de finais visíveis. Queremos localizar o túmulo, marcar o ponto, voltar ao lugar, tocar a terra e dizer: aqui termina. Mas Deus, com Moisés, não concede esse conforto. Ele fecha a história sem consultar a necessidade humana de ter um símbolo. E o mais impressionante é que o capítulo não é sombrio. É grave, mas não é frio. O Senhor mostra a terra inteira ao homem que a carregou no coração por décadas. De Gileade até o Neguebe, de Jericó até o mar, Moisés vê o que não possuirá com os pés. Essa é uma das cenas mais difíceis da Bíblia, porque não há revolta escrita nela. Não há barganha final. Não há último discurso de autodefesa. O homem olha, o Senhor fala, e a jornada cessa. A obediência, às vezes, termina sem aplauso. E ainda assim continua sendo obediência. Se alguém já chegou a uma etapa da vida em que pôde ver o bem de longe, mas não entrar nele como imaginava, entenderá por que esse capítulo pesa tanto. Nem toda fidelidade recebe, em vida, a forma de recompensa que parecia natural. Nem por isso ela foi esquecida. Moisés não morre abandonado. Moisés morre acompanhado. Capítulo 2. Ver sem possuir. Há uma dor específica em contemplar algo prometido e não atravessá-lo. Não é a dor do incrédulo. Não é a dor de quem desprezou a promessa. É a dor mais aguda, a de quem serviu por anos e, no entanto, para diante da linha final. Deuteronômio 34 só pode ser lido com honestidade se mantivermos isso à vista. Deus não estava sendo cruel ao mostrar a terra, estava sendo fiel ao que dissera. Eu te fiz vê-la com os teus olhos, porém para lá não passarás. Esse, porém, corta, porque Moisés sabia por quê. A rocha ferida em Meribá não era detalhe irrelevante. Sua liderança tinha intimidade singular com Deus, e exatamente por isso, sua desobediência não podia ser tratada como ornamento de biografia. Ele representava algo diante do povo. Seu gesto público distorceu algo do Deus que ele servia. É importante dizer isso sem dureza desnecessária e sem sentimentalismo. A Bíblia não protege Moisés por admiração. A Bíblia também não o reduz ao erro. Ela faz as duas coisas ao mesmo tempo. Honra sua grandeza e preserva a seriedade de sua falha. Esse equilíbrio quase sempre nos falta. Ou transformamos os grandes servos em personagens intocáveis, ou os rebaixamos ao seu pior momento. As Escrituras recusam os dois extremos. Moisés não é inocentado de forma barata.
também não é cancelado para sempre pela própria história. E é aí que o monte se torna mais do que geografia. Nebo vira um lugar de revelação moral. Ali, Moisés aprende no corpo o que ensinou por toda a vida. Deus é santo, Deus é justo. Deus não negocia sua palavra, mas ele aprende também outra coisa. Mais silenciosa. A promessa de Deus pode ultrapassar o formato imediato em que a esperamos. Moisés não pisaria em Canaã naquele momento. Isso é verdade. Mas Canaã nunca foi a medida total do que Deus estava fazendo. A própria vida de Moisés já anunciava isso. Ele foi o homem do êxodo, mas não o dono da herança. Foi o mediador da lei, mas não o fim da história. Foi o servo que apontava, organizava, preparava, advertia, carregava, sofria. Seu chamado sempre teve algo de inacabado, no sentido mais santo da palavra. Ele preparava um povo para o que ainda viria. Há vidas que são construídas assim. Elas não existem para possuir tudo o que anunciam. Existem para conduzir outros até diante da promessa. E isso é mais difícil de aceitar do que parece. Aceitar ser instrumento é belo, enquanto a música toca a nosso favor. Mais duro é aceitar que a fidelidade possa nos levar a um ponto onde olhamos a obra pronta e entendemos: eu servi nisso, mas isso não me pertence. Nesse momento, muito do ego humano treme. A alma pergunta, ainda que não diga em voz alta: então valeu a pena? A resposta do texto não vem em explicação teórica. Vem no modo como Deus trata Moisés até o último instante. Não há humilhação pública, não há abandono, não há ironia divina. Deus fala com ele, Deus lhe mostra, Deus o recebe. A perda existe, a honra também. E talvez uma das maturidades mais raras da fé seja esta: suportar a coexistência entre disciplina e ternura, entre limite e promessa, entre o não entrarás e o eu mesmo te mostrarei. Nem todos os finais são fracassos só porque não se parecem com conquista. Capítulo 3. O túmulo que ninguém herdou. Deuteronômio diz que Moisés foi sepultado no vale, em frente a Bet-peor, e acrescenta algo decisivo: ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Essa frase parece apenas informativa. Não é. Ela fecha uma porta. A Bíblia não comenta longamente o motivo do ocultamento, mas o gesto combina profundamente com a história de Israel. O povo que viu o invisível agir tantas vezes sempre correu o risco de trocar presença por objeto, aliança por símbolo, confiança por posse religiosa. Não era um risco abstrato. O bezerro de ouro já havia mostrado que um coração inseguro prefere um Deus manipulável. Séculos depois, até a serpente de bronze, que tivera função legítima no deserto, precisou ser destruída porque se tornara foco de culto. O problema nunca foi apenas a matéria. O problema era o coração que transforma a lembrança em rival de Deus. Se o túmulo de Moisés fosse conhecido, quantas romarias nasceriam ali? Quantas juras seriam feitas sobre sua terra? Quantas disputas de autoridade surgiriam em torno de um lugar sagrado ligado ao maior profeta de Israel? Quantos, em vez de obedecer ao Deus de Moisés, procurariam administrar a memória de Moisés? Deus corta isso pela raiz. Ele não permite que o servo se torne um centro paralelo de devoção. Esse cuidado é um gesto de honra ao próprio Moisés, porque impede que seu nome seja usado contra a própria missão que recebeu. O homem que desceu do Sinai, com o rosto resplandecendo, jamais poderia ser transformado em monumento concorrente da glória de Deus. Há nisso uma severa misericórdia. Deus conhece nossa facilidade de sacralizar o que pode ser visto. Às vezes, a proteção de Deus não parece proteção porque vem na forma de ausência. Ele nos nega o objeto para preservar a adoração. Esconde o lugar para guardar o sentido. Remove o ponto de contato
para que a fé não se ajoelhe diante daquilo que só deveria servir como testemunha. Isso vale além do túmulo de Moisés. Quantas vezes a alma quer um endereço para Deus, porque um endereço pode ser controlado. Um endereço pode ser visitado quando convém. Um endereço pode ser incorporado à religião sem necessariamente produzir arrependimento, obediência, transformação. Mas o Deus de Israel insiste em ser encontrado do modo que ele mesmo estabelece. O túmulo oculto, então, não é mero detalhe de rodapé. É uma correção preventiva. O Senhor protege o povo da tentação de reduzir a fé à proximidade física com um vestígio sagrado. E protege também a memória de Moisés de ser aprisionada a um solo, porque a verdade sobre Moisés não cabe num túmulo. Seu nome carrega libertação, intercessão, lei, falha, perseverança, intimidade, desgaste e esperança. Se sua história fosse fixada num ponto geográfico, haveria gente capaz de beijar a pedra sem ouvir a voz que o chamou na sarça. Deus não consente isso. E aqui há um silêncio que merece respeito. O texto não nos convida a lamentar a falta do túmulo, mas a perceber o que Deus preservou ao escondê-lo. Nem tudo o que Deus esconde é perda. Às vezes, é resgate do nosso próprio coração. Capítulo 4. O nome que volta em Judas. Por muito tempo, Deuteronômio parece encerrar tudo. Moisés morre, é sepultado e o povo chora. Depois a história segue com Josué. Mas, já perto do fim do Novo Testamento, uma carta breve reacende esse nome de maneira abrupta. Judas diz: Miguel, o arcanjo, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. É um versículo só, e ainda assim ele abre uma janela vertiginosa. Primeiro, é preciso ser sóbrio. Judas afirma a disputa, afirma Miguel, afirma o diabo, afirma o corpo de Moisés, afirma a resposta de Miguel, mas não nos entrega a conversa inteira, não descreve o cenário em detalhes, não explica o argumento exato do acusador e não nos autoriza a tratar conjectura como se fosse texto sagrado. Essa sobriedade é necessária justamente porque a cena desperta curiosidade demais. Onde a Bíblia fala pouco, a imaginação religiosa costuma falar muito, e quando isso acontece, a história corre o risco de perder sua força real e ganhar enfeites. O que podemos afirmar com segurança? Podemos afirmar que a morte de Moisés não encerrou toda a questão do ponto de vista invisível. Podemos afirmar que houve oposição demoníaca ligada ao seu corpo. Podemos afirmar que Miguel não agiu com arrogância autônoma, mas apelou à autoridade do Senhor. E podemos afirmar que essa breve menção se harmoniza com outras passagens em que conflitos espirituais aparecem ligados ao povo de Deus. Isso já é muito, porque significa que a história de Moisés, no momento em que parecia mais silenciosa, não era apenas um evento biográfico. Havia naquele desfecho algo que tocava a honra de Deus, o destino do servo e os limites do poder acusatório do mal. O diabo aparece nas Escrituras não somente como tentador, mas como acusador. Em Jó, isso fica claro. Em Zacarias, quando o sumo sacerdote Josué está diante do anjo do Senhor, Satanás também se coloca para acusar. Ele trabalha com culpa, memória, indignidade, falha real ou reinterpretada. Ele sabe explorar aquilo que foi dito, aquilo que foi feito, aquilo que envergonha. Por isso, mesmo sem conhecer as palavras exatas da disputa em Judas, o leitor atento percebe que o terreno natural da acusação estaria ligado ao histórico humano de Moisés. E esse histórico existe. Ele matou o egípcio. Ele pecou em Meribá. Ele carregava, como todo homem, uma vida que só poderia permanecer de pé diante de Deus
por misericórdia. É aqui que a menção de Judas deixa de ser estranha e se torna dolorosamente próxima. Porque a grande questão não é apenas o que aconteceu com Moisés. A grande questão é: o que acontece quando o acusador encontra material verdadeiro na história de um servo de Deus? Essa é uma pergunta antiga. Também é atual. Capítulo 5. Tudo o que podia ser usado contra ele. A vida de Moisés começou sob ameaça de morte. Cresceu dentro de um palácio estrangeiro. Quebrou cedo demais no impulso de fazer justiça com as próprias mãos. E depois foi reconstruída no deserto. Antes de ser legislador, ele foi fugitivo. Antes de ser chamado libertador, ele foi homem marcado por um crime. Isso não pode ser apagado. Em Êxodo 2, Moisés vê um egípcio ferindo um hebreu. Olha para os lados. Vê que não há ninguém. Mata o egípcio e o esconde na areia. Aquele gesto já revela algo intenso. Zelo sem forma, indignação sem governo, identificação com o povo, sem submissão ainda madura ao modo de Deus agir. Depois vem os anos em Midian, o anonimato, o casamento, o pastoreio, a sarça, o retorno ao Egito, os sinais, o mar, o Sinai, a tenda, as crises, a intercessão, a exaustão da liderança. Tudo isso é real, mas o passado não deixou de existir só porque a vocação se engrandeceu. Talvez seja por isso que Judas nos toque tanto, com tão poucas palavras. O conflito em torno do corpo de Moisés não precisa ser preenchido com fantasia para ser perturbador. Basta lembrar que nenhum servo de Deus chega ao fim da própria história carregando pureza nativa. Todo grande nome da Bíblia, exceto Cristo, chega com alguma cicatriz moral que poderia ser exibida contra ele. Abraão mentiu. Jacó manipulou. Davi sangrou e tomou o que não era seu. Pedro negou. Paulo perseguiu. Moisés também tinha seu passado. A acusação, quando vem, raramente inventa tudo do nada. Sua força está em torcer a verdade, congelar a pessoa na culpa, negar o arrependimento, tratar a graça como fraude e transformar uma queda real na identidade definitiva do pecador. O acusador não precisa mentir o tempo inteiro. Muitas vezes, ele apenas remove contexto, aliança, perdão e propósito. É assim que a alma adoece. Há pecados perdoados que continuam sendo sussurrados por dentro, como se Deus nunca tivesse falado sobre eles. Há gente vivendo anos depois da libertação ainda algemada, ao momento mais vergonhoso da própria história. Não porque a queda não tenha sido séria, mas porque a mente passou a confundir memória com sentença eterna. Moisés nos ajuda justamente aqui, porque sua vida não permite leituras simplistas. Ninguém pode dizer honestamente que sua culpa foi irrelevante. Ninguém pode dizer honestamente que ela anulou o chamado. As duas coisas coexistem até que só Deus possa julgá-las de modo justo. E talvez seja isso que torne a figura de Moisés tão humana. Ele não é apenas o homem das tábuas. É também o homem que precisou ser transformado lentamente. O homem que quis agir antes do tempo. O homem que aprendeu a mansidão através de perdas, humilhações e espera. O homem que conheceu a proximidade de Deus sem deixar de ser criatura dependente de perdão. Quando pensamos no corpo de Moisés sendo disputado, o impacto está justamente nesse ponto. O servo mais honrado de Israel não se sustenta pela impecabilidade de sua ficha. Se há defesa para Moisés, ela não virá da ausência de pecado. Virá do governo de Deus sobre a sua história. Isso humilha, mas também consola. Porque, no fundo, quase todo crente maduro sabe que sua esperança final não está em provar que nunca falhou. Está em pertencer ao Senhor, apesar de ter falhado, em ter sido corrigido, chamado de volta, sustentado e guardado por uma misericórdia maior que a própria vergonha.
Moisés não entra nessa cena invisível como homem sem passado. Ele entra como homem cuja história inteira já está nas mãos de Deus. Capítulo 6. Miguel não toma o lugar do Senhor. A frase mais impressionante de Judas talvez não seja a menção ao diabo, talvez seja a sobriedade de Miguel. O Senhor te repreenda. É pouco para quem gosta de linguagem triunfalista. É exato para quem entende autoridade. Miguel não improvisa grandeza, não transforma o confronto em palco para exibição de poder pessoal, não oferece insulto, não encena autonomia, não disputa território como se o centro da questão fosse a força do mensageiro. Ele remete tudo ao Senhor. Isso ensina mais do que parece. Nosso impulso religioso, diante do mal, costuma oscilar entre dois erros. Às vezes, o tratamos com fascínio indevido, como se cada sombra exigisse um sistema dramático de interpretação. Outras vezes, falamos com leviandade, convertendo guerra espiritual em linguagem teatral e autoconfiante. Judas corta ambos os exageros com um versículo. Existe mal real. Existe oposição real. Existe conflito invisível. Mas o juízo pertence ao Senhor. Miguel, que em Daniel aparece ligado à proteção do povo de Deus, não ultrapassa essa medida. Em Daniel 10, ele surge como um dos primeiros príncipes, vindo em auxílio num contexto de resistência espiritual. Em Daniel 12, é o grande príncipe que se levanta em favor do povo. A nobreza, força e função em seu papel. Ainda assim, em Judas, ele não age como fonte independente de sentença. Isso é muito belo, porque até no mundo invisível, a ordem é preservada. A autoridade verdadeira não precisa se provar por excesso. O que é santo não se confunde com espetáculo. O que está submetido a Deus não precisa inflar a voz para parecer poderoso. Talvez esse detalhe seja uma das chaves de toda a passagem. Se houve disputa sobre o corpo de Moisés, a solução não nasceu de uma troca de bravatas, mas da submissão ao juízo divino. Isso significa que o destino do servo não foi decidido pela eloquência do acusador nem pela agressividade do defensor, e sim pela autoridade do Senhor. Aí está o alívio, porque quando pensamos em nossa própria história, sabemos que o mal poderia montar um arquivo espesso. Há escolhas que nos envergonham, omissões que ainda doem, períodos de frieza, palavras que feriram, pactos quebrados, confusões feitas em nome do zelo. Se o veredito final dependesse da nossa capacidade de rebater todas as acusações, estaríamos perdidos. Mas Miguel não diz, eu te repreendo. Miguel diz, o Senhor te repreenda. A segurança final do povo de Deus nunca esteve em desempenho verbal, intensidade emocional ou técnica espiritual. Está no Senhor que conhece integralmente a verdade, inclusive a parte que nos condena e a parte que sua graça já redimiu. Esse ponto precisa respirar dentro da história de Moisés, porque o mesmo homem que não entrou em Canaã por causa de um pecado é o homem cuja memória não foi entregue ao inimigo. O mesmo Deus que disciplina é o Deus que guarda. O mesmo Senhor que impõe limite é o Senhor cuja palavra tem a última voz sobre o servo. Há uma maturidade rara em aceitar isso. Nem presunção, nem desespero, nem espetáculo, apenas confiança austera. Se o Senhor me corrige, também me guarda. Se o Senhor conhece meu pó, também conhece sua própria aliança comigo. Talvez alguns corações precisem ouvir isso com calma. Nem toda voz que lembra o seu passado está autorizada a definir o seu fim. Capítulo 7. Quando o céu luta e a terra não vê. Daniel orava, jejuava e esperava. Do lado de cá, parecia demora. Do lado de lá, havia resistência. Daniel 10 é uma das passagens mais sóbrias e mais perturbadoras sobre o conflito invisível.
O mensageiro diz que, desde o primeiro dia, as palavras de Daniel foram ouvidas. Mas fala também de oposição, de retenção, de combate espiritual ligado ao príncipe do reino da Pérsia, e então menciona Miguel vindo em auxílio. A cena não foi dada para alimentar curiosidade doentia, foi dada para quebrar nossa ilusão de simplicidade. Nem tudo o que parece atraso é ausência, nem tudo o que parece silêncio é indiferença. Há dimensões da resposta de Deus que atravessam um cenário que o olho humano não domina. Isso ajuda a ler Judas com mais reverência. A disputa sobre o corpo de Moisés não é um episódio isolado lançado ao acaso no Novo Testamento. Ela se encaixa numa Bíblia que, em momentos precisos, levanta a cortina e mostra que a história da redenção nunca se moveu apenas no plano do que é visível. Há impérios, desertos, montes, sepulturas e exílios. Mas há também conflito espiritual em torno do povo, da promessa e do propósito de Deus. Ainda assim, convém pisar devagar. Daniel não nos autoriza a construir mapas fantasiosos do invisível. Ele nos autoriza a crer que o invisível é real e que Deus continua soberano dentro dele. Moisés, então, não está sendo apresentado como objeto de curiosidade mística. Ele é um ponto de contato entre duas realidades: a fragilidade humana e a fidelidade divina. Seu corpo, tão claramente mortal em Deuteronômio, torna-se em Judas o foco de um conflito que revela algo maior do que a carne enterrada. Revela que o servo de Deus não pertence ao acusador nem depois da morte. Isso não significa que a morte perdeu imediatamente seu peso. O povo chorou 30 dias. Josué precisou seguir. A ausência de Moisés foi real. O luto não foi encenação teológica. O líder partiu, e Israel teve de continuar sem a voz que os conduziu por 40 anos. Mas por trás desse luto, Deus não estava inativo. Talvez essa seja uma das experiências mais comuns da fé, e ao mesmo tempo, uma das mais difíceis de aceitar. Os eventos mais decisivos da nossa história nem sempre são aqueles que conseguimos descrever. Há batalhas travadas por nossa causa que não veremos em vida. Há livramentos cuja narrativa completa só pertence a Deus. Isso não nos infantiliza. Isso nos coloca no lugar certo. Nem Daniel via tudo. Nem Moisés via tudo. Nem Pedro, no Monte da Transfiguração, compreendeu logo o que estava diante dos olhos. O povo de Deus vive por confiança, não por acesso total. E há uma paz severa nisso. O mundo não está entregue ao caos só porque nós não sabemos interpretar cada atraso, cada perda, cada ocultamento. O céu não se desorganiza quando a terra não entende. Se Deus ocultou o sepulcro de Moisés, não foi porque perdeu o controle da história. Se houve disputa sobre seu corpo, não foi porque o destino do servo ficou indefinido. Se Miguel disse, "O Senhor te repreenda", foi porque até o confronto invisível continua subordinado ao trono. Capítulo 8. A lei na montanha, a glória na montanha. Moisés some do vale. Depois reaparece numa montanha, não em Moabe, não diante de Israel, mas ao lado de Jesus. Mateus 17 diz que Moisés e Elias apareceram falando com ele. Lucas acrescenta algo de enorme peso. Falavam sobre a partida de Jesus, o êxodo que ele havia de cumprir em Jerusalém. Essa informação muda a temperatura de tudo. Moisés não volta como saudade nacional. Não volta como relíquia. Não volta para receber foco. Volta em glória, mas em função de Cristo. Isso é decisivo. O homem que conduziu o primeiro grande êxodo de Israel está agora presente quando o Filho caminha para o cumprimento do êxodo definitivo. A lei está ali. Os profetas estão ali. O passado inteiro da aliança está ali. E mesmo assim, a voz do céu não manda ouvir Moisés, nem Elias. A voz diz:
Este é o meu filho amado. A ele ouvi. Que honra mais alta Moisés poderia receber do que desaparecer corretamente diante de Cristo? Pedro, tomado pelo assombro, quer erguer tendas, fixar o instante, dar forma litúrgica ao momento. É um impulso humano compreensível. Quando a glória irrompe, queremos administrá-la, queremos preservar a cena. Mas a nuvem cobre tudo, a voz fala, e quando os discípulos levantam os olhos, veem apenas Jesus. Apenas Jesus. Não no sentido de pouco, no sentido de centro. É impossível não voltar, daqui, ao túmulo escondido. Deus já havia impedido que Moisés fosse transformado em ponto final de devoção. E agora, na transfiguração, essa mesma lógica se revela em brilho. Moisés está presente, verdadeiro, vivo, honrado. Mas sua presença serve para confirmar que toda a história apontava além dele. Isso é de uma beleza esmagadora, porque mostra que o destino de Moisés não foi anulação, foi integração. Sua missão não termina no fracasso de não entrar em Canaã. Termina, ou melhor, encontra seu sentido pleno, ao aparecer junto daquele para quem a própria lei sempre apontou. O servo que subiu montanhas para receber mandamentos, agora está na montanha, onde o Filho é revelado em glória. O homem que falou com Deus face a face, segundo a medida antiga, está agora diante do rosto resplandecente de Cristo. O líder que tirou o povo da casa da servidão conversa com aquele que pisaria sozinho o caminho da cruz para realizar libertação mais profunda. Essa cena não apaga a dor de Deuteronômio. Ela a reinterpreta. Às vezes passamos anos lendo apenas a perda de Moisés. Viu, mas não entrou. A transfiguração obriga a dizer algo maior. Sua história não parou na fronteira de Canaã. O homem a quem foi negada uma entrada terrena aparece participando da glória do Filho e falando sobre a obra pela qual toda promessa seria elevada a uma escala que a terra de Canaã nunca poderia esgotar. Se algum coração já pensou que a obediência terminou pequena demais, a transfiguração responde em silêncio luminoso. Deus não termina a história dos seus servos no ponto em que os homens deixam de vê-los. Capítulo 9. A promessa era maior que Canaã. Durante 40 anos, Canaã foi horizonte, linguagem e destino. Era a terra que mana leite e mel. Era a herança jurada aos patriarcas. Era o lugar do descanso após o cativeiro. Tudo isso permanece verdadeiro. Mas, à medida que a revelação bíblica avança, também fica claro que a terra nunca foi o limite máximo da promessa. Moisés viveu para conduzir um povo até a borda de uma herança histórica. Jesus veio para cumprir algo que alcança pecado, morte, reconciliação e criação inteira. Por isso Lucas usa uma palavra tão significativa ao dizer que Moisés e Elias falavam com Jesus sobre sua partida. O termo carrega a ideia de êxodo. Não é apenas morte em sentido biológico, é saída, cumprimento, passagem redentora. Jerusalém se torna o lugar onde o novo e maior êxodo se realiza. E então, compreendemos melhor a posição de Moisés nessa cena. Ele não é o homem que perdeu tudo no fim. Ele é o servo cuja própria história se encaixa numa promessa mais ampla do que podia medir. A lei que veio por seu ministério expôs o pecado, organizou a aliança, definiu santidade, instituiu memória. Mas a lei não podia, por si, consumar aquilo que anunciava. Ela era santa, justa e boa. Ainda assim, apontava além de si mesma. Moisés sabia disso em parte. A transfiguração o mostra em plenitude. O Filho pisaria o caminho que nenhum outro poderia pisar. Aí, a história do corpo de Moisés ganha outro relevo. Se Judas menciona uma disputa e os evangelhos mostram Moisés vivo em glória ao lado de Cristo, não somos autorizados a preencher cada lacuna, mas somos convidados a perceber um padrão. O servo
não foi abandonado à acusação. A morte não foi a palavra definitiva sobre ele. O ocultamento do sepulcro não significou esquecimento. A ausência do túmulo não significou irrelevância. Deus guardou o homem cuja missão era apontar para outro monte, outra aliança e outra passagem. Talvez por isso a história de Moisés seja tão preciosa para quem vive entre promessa e atraso. Há pessoas que carregam a impressão de terem chegado tarde demais, errado demais, quebradas demais. Olham para trás e veem decisões que ainda envergonham. Olham para o presente e sentem que não possuem aquilo que esperavam. Olham para frente e têm dificuldade de acreditar que Deus ainda saiba o que está fazendo. Moisés não oferece resposta superficial para isso. Sua vida não cabe em slogans, mas oferece algo melhor. Um testemunho de que Deus pode conduzir um homem com passado pesado, chamado alto, falhas reais, disciplina verdadeira e ainda assim não desperdiçar nada, nada, nem o zelo impulsivo do começo, nem o quebrantamento aprendido no exílio, nem a fidelidade cansada dos anos no deserto, nem a dor de parar antes da entrada, nem mesmo a estranheza de um sepulcro escondido. Tudo acaba recolhido dentro de um propósito maior do que a percepção humana do momento. Canaã era boa, mas a promessa de Deus era maior. Se isso parece abstrato, olhe de novo para a transfiguração. Ali, Moisés não está lamentando a antiga fronteira. Está falando com Cristo sobre a obra que cumprirá em Jerusalém. O servo já não é definido pelaquilo que não recebeu em vida terrena. Agora é visto à luz daquilo para o qual toda a sua vida foi usada. Capítulo 10. O que Deus esconde, Deus também guarda. No fim, a Bíblia não nos entrega o túmulo. Entrega-nos um padrão. Deus escondeu o corpo de Moisés. Judas revelou que houve disputa. Miguel não tomou para si o juízo. Daniel mostrou que há conflitos invisíveis em torno do povo de Deus. Os evangelhos mostraram Moisés em glória com Jesus. E a voz do Pai colocou o Filho no centro. Esse conjunto fala com mais profundidade do que qualquer versão inflada da história. O corpo de Moisés não é, afinal, o centro do mistério. O centro é o senhorio de Deus sobre o destino dos seus servos. Moisés morreu. Isso é real. Moisés foi sepultado. Isso é real. Seu túmulo permaneceu desconhecido. Isso é real. Houve disputa sobre seu corpo. Isso é real. Mas a última imagem bíblica forte que temos dele não é a de um cadáver perdido em algum vale de Moabe. É a de um homem vivo em glória, conversando com Cristo sobre a redenção que pisaria Jerusalém. Isso muda tudo, porque significa que a história de um servo fiel pode passar por ocultamento sem passar por abandono. Pode conhecer disciplina sem cair em rejeição final. Pode atravessar silêncio sem ser esquecida. Pode parecer encerrada no chão e, mais tarde, ser vista novamente à luz do Filho. Talvez seja assim que Deus trate muitas coisas em nossa vida. Há partes da história que Ele não nos deixa visitar. Há lugares que Ele cobre. Há respostas que não entrega. Há perdas que não explica por completo. Às vezes, ficamos apenas com o vale fechado e o nome ausente. Só que o Deus que fecha o vale continua escrevendo além dele. E isso não serve para nos tornar curiosos, serve para nos tornar humildes. Nem tudo precisa ser visto para ser guardado, nem tudo precisa ser explicado para ser redimido. Nem tudo precisa ser recuperado diante dos homens para estar seguro diante de Deus. Moisés passou a vida conduzindo um povo duro de coração. Intercedeu quando mereciam juízo. Sofreu o peso de representar Deus diante de gente instável. Falhou. Foi corrigido. Perseverou. Morreu olhando de longe. E o Senhor não permitiu que seu fim fosse reduzido nem à idolatria do povo,
nem a acusação do inimigo, nem a limitação da fronteira onde ele caiu. Esse é o consolo severo da história. Não é um consolo barato, porque não ignora culpa. Não é um consolo sentimental, porque não apaga a disciplina. Não é um consolo triunfalista, porque não finge que não houve morte. É um consolo firme. O Senhor sabe guardar aquilo que lhe pertence. Talvez você conheça a sensação de ter trechos da própria história que gostaria de esconder na areia, como o egípcio morto no começo da vida de Moisés. Talvez saiba o que é carregar anos de utilidade e ainda se lembrar de um erro que parece maior quando a noite cai. Talvez tenha aprendido que algumas promessas são vistas antes de serem tocadas. Talvez tenha perdido algo tão perto da chegada que lhe pareceu impossível chamar Deus de bom naquele instante. A história de Moisés não zomba dessa dor, mas também não a deixa sozinha. Ela diz: o Senhor vê o homem inteiro, vê o começo torto, vê o chamado verdadeiro, vê a culpa, vê o arrependimento, vê a obediência cansada, vê a falha do fim, vê o amor que permaneceu, vê aquilo que ninguém mais vê, e vendo tudo, continua sendo Senhor. Por isso, o último aprendizado de Moisés talvez não tenha sido sobre terra, conquista ou liderança. Talvez tenha sido sobre pertencimento. Ele não entrou na terra naquele tempo, mas nem sua morte ficou solta no mundo. O servo foi recolhido pelo Deus a quem servira, e quando reapareceu, apareceu onde toda a história fiel finalmente precisa chegar, junto de Cristo, falando da obra que dá sentido definitivo a todas as promessas. Então, o vento sobre Nebo já não soa como vazio, soa como espera guardada. O túmulo desconhecido já não parece esquecimento, parece proteção. A disputa invisível já não parece ameaça soberana, parece mais uma ocasião em que o mal descobriu, para sua própria derrota, que não tem a palavra final sobre os que pertencem ao Senhor. Moisés some do nosso alcance, não das mãos de Deus. E talvez seja essa a paz mais funda que esta história oferece. Quando Deus esconde, Ele não perde. Quando Deus cala, Ele não abandona. Quando Deus encerra uma etapa, Ele não está obrigado a nos mostrar de imediato o que fará depois. O vale ficou fechado. O monte da transfiguração se abriu. Entre um e outro, a fidelidade de Deus não falhou nem por um momento. E no fim, resta Jesus sozinho diante dos discípulos. É assim que deve ser. Porque a melhor honra que Moisés poderia receber era esta: ter vivido de tal modo que, ao reaparecer, confirmasse mais uma vez que a lei serviu, os profetas serviram, o deserto serviu, o monte serviu, a disciplina serviu, a própria dor serviu, tudo serviu para que o Filho fosse visto no centro. Moisés não precisava de um túmulo visitado, precisava de um Senhor fiel, e tinha.